Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Genoclécia, eu sou assistente social no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Atualmente atuo na comarca de Rio Verde, mas atendo 14 comarcas, porque as equipes aqui no Tribunal de Justiça em Goiás, elas são distribuídas em comarca sede, porém não deixam de atender as comarcas circunvizinhas, não é isso? Então, eu vou falar um pouquinho da minha prática profissional no exercício, né, do cotidiano, e para isso eu vou compartilhar uma tela com alguns slides para nortear a nossa conversa. Então, é, para iniciar essa proposta, o fazer profissional do assistente social nos casos de alienação parental, ela surge na live é, de 22/9/2022, onde eu, o professor Rubens e a professora Tereza discutimos o fazer profissional do assistente social nos casos de alienação parental dentro do grupo, né, do Núcleo de Estudos de Alienação Parental para o Serviço Social. E como a live tivemos alguns probleminhas técnicos, e o professor solicitou que a gente regravasse, né, a nossa fala, para que ficasse no arquivo do grupo de estudos para possíveis consultas, não é? E as pessoas que tiverem interesse em ingressar no núcleo de estudos, elas possam estar assistindo às nossas discussões. Já falei, né, quem eu sou trabalhadora do sócio jurídico, vai fazer 8 anos que eu assumi o concurso público no Tribunal de Justiça, mas anterior a esse exercício, eu trabalhei no SUAS, no CREAS, no antigo PET, que hoje é o Serviço de Convivência, no terceiro setor, e atualmente estou concursada, é, como trabalhadora do sócio jurídico, né, no Tribunal de Justiça. A proposta aqui é conversarmos sobre algumas inquietações, né, do nosso exercício profissional, onde eu trago algumas contribuições, né, sistematizadas e vivenciadas no meu cotidiano, é, a fim de estabelecer mediações necessárias, com as famílias e com as quais nós atuamos, cotidianamente, né? Que famílias são essas? Minha reflexão, ela se ancora, em um artigo que está disponível no Drive do Núcleo, né? Onde eu sistematizei algumas reflexões com o tema Alienação Parental e Serviço Social, subsídios para o debate na área sociojurídica. Ele se encontra aqui nesse livro, intitulado Psicologia e Serviço Social, Referências para o Trabalho no Judiciário. Ele é o quarto volume da Praxis Social, da Nova Praxis, né? Da Nova Praxis, editorial. E é uma coletânea de textos que retrata o cotidiano, do exercício profissional de assistentes sociais e psicólogos no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Tem outros volumes que retratam a mesma, prática profissional em outros tribunais. E a partir disso a gente sistematizou, não é? Eu sistematizei essas reflexões e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas agora. Estou com um probleminha aqui para passar. Assim.
como a alienação parental se apresenta no nosso cotidiano profissional, né? Então, como eu falei no início, são 8 anos trabalhando com diferentes expressões da questão social, mas a gente percebe que tem uma lei, né? Se de fato essa lei da alienação parental ela tem um viés protetivo ou um viés punitivo, porque nós estamos em uma instituição que decide sobre a vida das pessoas, sobre a judicialização de litígios, né? As famílias não conseguem se resolver é, entre seus membros e buscam uma terceira pessoa, na figura do juiz, para auxiliá-los nessa situação. E com isso surge a alienação parental, os conflitos, as dificuldades de um dos membros em ter acesso, principalmente a crianças e adolescentes pertencentes a esse núcleo, né? E de que famílias estamos falando? Essa é uma pergunta bem importante, porque as famílias, vocês percebem que é famílias no plural, não é? Porque é um desafio para nós, não só assistentes sociais, mas psicólogos, pedagogos, que na nossa equipe temos o profissional da pedagogia, falar dessas famílias, né? É preciso considerar que a abordagem geral ocorre a partir de, da família que se vive, né? Da família que se idealiza e que este tema é tomado como algo natural e não como um fenômeno historicamente inscrito numa sociedade capitalista, burguesa, onde a reprodução social da desigualdade econômica, de gênero, raça e geração, elas, por vezes, elas não são consideradas. E, enquanto assistente social, a gente tem que sempre retomar as nossas discussões, né? O que é que está por trás desse conflito, por trás desse litígio, né? De conjugalidade. E outra questão que eu trago aqui é qual o olhar dos profissionais sobre essas famílias, né? Assim, então, não é só um processo de guarda, não é só um processo de regulamentação de alimentos, de regulamentação de visitas, tem muita coisa a ser desvendado, a ser considerado. Que mulher, que pai é esse, né? Que está solicitando o seu direito de acesso à criança ou adolescente pertencente a esse núcleo familiar, ou próprio mesmo os avós paternos, maternos, que por vezes encontram dificuldade de convívio com os membros dessa família. Quando o serviço social se insere no processo de mediação de conflitos familiares, ele deve compreender as discordâncias parentais, almejando garantir o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar. A Bogiane, ela assevera que no judiciário, essa mediação se dá pela interpretação que os profissionais fazem dos problemas e situações e conflitos que estão judicializados, né? Então, essa mediação que a Bogiane nos coloca, se a gente pensar, né, nesse contexto de desgoverno vivenciado no Brasil até então, o ano passado, né, com assim a esperança de uma mudança com o governo Lula, né, agora nesse ano, a gente tem que pensar que e visualiza no judiciário uma acentuada
desigualdade, né? Acentuada desigualdade, que acentua com um desgoverno que houve até o ano passado, se acentua essas desigualdades e, por conseguinte, a judicialização da questão social. É, em diversos processos, a gente percebe um discurso ainda conservador sobre a família, e que isso vem sendo rebatido na judicialização das relações familiares. E, portanto, o trabalho profissional nos coloca ainda mais uma necessidade de pensar de forma crítica, né? Como os arranjos dessas famílias implicam e as demandas, os arranjos familiares e as suas demandas implicam no nosso fazer profissional, né? O grande desafio nosso, que eu acredito, enquanto assistente social na justiça de família, é identificar o objeto profissional nas situações de lides judiciais, né? Nas quais são majoritariamente entre pai e mãe, e que essa disputa pela guarda e de como ocorre o convívio com os filhos, eles implicam, né, ou não, nesse convívio familiar e o direito de crianças e adolescentes a viverem com os ramos parentais. E como propor alternativas no cerne do conflito, já que não cabe ao profissional dirimir? Como compreender o percurso social dessa família até chegar ao judiciário, né? Se há dificuldades no rompimento das relações conjugais e na manutenção do exercício da parentalidade, é outro ponto que nós, assistentes sociais, devemos observar. E vem o ponto fundamental, não é? Porque quando nós recebemos um processo, por vezes, aqui no Estado, a gente chama TPU, que é Tabela Padrão Unificada, se eu não me engano, que é a classificação, a gente hoje, todos os processos são eletrônicos, tem um processo judicial eletrônico, não é? Onde as escrivanias, elas categorizam as naturezas daquele processo. Então, hoje, em Goiás, a gente não, a classe processual, ela não é denominada alienação parental. O que nós percebemos é um processo de guarda dentro do corpo do texto, do pedido do magistrado, né? Em sua decisão, ele solicita a averiguação de alienação parental ou não naquele processo. Então, é, em outros tribunais, já percebe-se que essa classe processual, alienação parental, ela já está lá na capa do processo digital, né? Em Goiás ainda não. Então, com isso, nós, enquanto assistentes sociais, no nosso cotidiano, é, não devemos só nos deter a essa nomenclatura alienação parental, não é? Eu entendo que a gente tem que ver este processo com um olhar mais ampliado, onde a questão social se expressa em diferentes expressões, as quais revelam dimensões culturais, de gênero, geracionais, étnico-racial e territoriais, que necessitam ser observadas nos processos de trabalho dos agentes sociais. Expressões essas que, a partir da qualidade de inserção no mercado de trabalho, conflito na divisão de bens, trabalho precário ou não trabalho, não é? Presentes na vida das famílias, interferem diretamente na sua dinâmica e na necessidade de acionar a justiça. Essas questões, elas precisam serem observadas em um pedido de uma mãe ou de um pai,
nesse processo, vamos, em sua maioria é de guarda ou divórcio, né? É, que essas expressões, elas implicam diretamente no acesso ou não acesso à criança, ou à manutenção, né, da criança em com um dos genitores. Porque muitas vezes ocorre que o pai precisou se deslocar para outro território, ou então a mãe precisou se deslocar para outro território, e como fica essa guarda compartilhada? Pleiteada por um dos genitores ou por ambos, né? A guarda unilateral é suficiente para que o convívio ele ocorra de forma satisfatória? Como era antes do rompimento conjugal, a participação desses genitores no cuidado, na provisão de cuidados, né, na provisão de alimentos, que qualidade tinha essa participação de ambos os genitores antes do rompimento conjugal? E depois, como é que ela ocorre? E se não ocorre, por que não ocorre? Então, são questões que a gente precisa avaliar e entender, né, diante das questões culturais, de gênero, geracionais e étnico-racial, e a questão territorial também é uma expressão, um ponto bem pertinente de ser observado, porque vai contribuir para que a nossa análise social ela não fique só na questão do litígio, né? Só nas necessidades colocadas na petição inicial. É, então, deixa eu achar aqui. Para a nossa análise social, é, eu pensei e refleti sobre alguns aspectos observados nos processos judiciais, né? Com indícios de alienação parental. Por que indícios, né? Porque quando o juiz solicita a verificação, eu nem gosto muito dessa palavra verificar, mas fiscalizar, eu acho que é algo que a gente já superou nas nossas discussões, né? Mas é, ao ele solicitar ao perito judicial se há indícios ou não de alienação parental, em nossa análise, nós temos que atentar para alguns pontos que eu considero importantes, né? Se os conflitos conjugais decorrentes de um processo de separação adentram a esfera da parentalidade, ou seja, se esse luto pelo rompimento conjugal ainda não foi elaborado, se esses genitores eles precisam de auxílio para elaborar, né, esse rompimento, o acirramento da desigualdade, né, entre no exercício parental, muitas vezes esse processo de violência, de o litígio na família. Esse casal, ele tem um processo no juizado da violência doméstica, nas comarcas que existem, né? Ou nos juizados criminais, onde existe, por vezes, uma medida protetiva. E a gente não pode desmerecer a questão de gênero, não é? Dentro das relações familiares. E até que ponto a justiça de família faz essa leitura, né? E até os próprios profissionais com relação a gênero e a violência de gênero, né? Estigmas aos novos arranjos familiares sobre os modelos parentais que são permeados pelo histórico brasileiro de responsabilização da mãe e abandono paterno. A gente percebe que ainda há o mito do amor materno, que a mãe é a única responsável pelo cuidado dos filhos, e cabendo ao pai a provisão de alimentos, a visitação, e a gente entende pelas leituras que nós temos, né, ao longo do nosso trabalho, que
tem que ter equidade nesse cuidado, nessa provisão com a prole, né? Não cabe só a um ou a outro. Esses cuidados, eles devem ser partilhados. E que disputas, né, provocam o afastamento do genitor não guardião. E essas disputas, elas suscitam situações que desqualificam a imagem de um ou de outro, né? Prejudicando a manutenção do vínculo parental do genitor não guardião e dos respectivos parentes, porque, é, por vezes, como eu falei no início, a gente percebe que há alguns obstáculos em relação ao acesso dos avós, de tios, de primos. Então, com essa desqualificação da imagem do genitor não guardião. Passa aqui, passar, assim. Aí, e o que observar em processos de litígios, né? Em nossa análise social, a gente deve identificar se existe e de onde partem os obstáculos para o exercício da parentalidade e do direito à convivência familiar, as dificuldades de acesso e omissão de informações relativas à criança ou adolescente, condições socioeconômicas, a alteração do padrão de vida da criança ou adolescente após a separação ou divergências entre o padrão de vida deste e com os demais irmãos. E se este for o caso, que convivem com o outro genitor. É, essas questões a serem observadas, né, na nossa avaliação social, ela nos possibilita verificar, não é, se houve mudança é, de padrão de vida, principalmente socioeconômico, né? Quando houve essa ruptura entre os genitores, porque muitas vezes a mulher, em sua maioria, hoje a minha realidade, ela não trabalhava ou trabalhava no mercado informal precarizado, justamente para a manutenção dessa organização familiar. Exemplo, uma genitora que realiza manicure, ou então realiza faxinas, de modo que ela possa ter mais disponibilidade para buscar a criança na escola, para acompanhá-la em uma consulta médica. E o genitor tem um trabalho formal, que não tem muitas, vamos dizer assim, não tem muita abertura para sair para acompanhar a criança, buscar a criança no colégio. Então, quando a gente fala alteração do padrão de vida dessa criança, é porque ao separar, né, essas famílias, elas têm que se reorganizar, né, tanto emocionalmente como financeiramente. E por vezes há uma diminuição, principalmente das mulheres hoje, nesse contexto. Por quê? Porque elas estavam inseridas muitas vezes em trabalhos precarizados, onde contribuíam financeiramente para uma renda, né? Uma renda X. Ao se separar, essa renda, ela muitas vezes ela vai precisar de uma rede de apoio que auxilie para que ela se insira em outro trabalho para manter minimamente um padrão de vida anteriormente existente, né? Não sei se eu me fiz entender, mas hoje a nossa realidade aqui, onde eu atuo, ela
passa por essas questões, né, de alteração do padrão de vida da criança e do adolescente após a separação. Mudanças de endereços, inclusive mudanças de cidade, elas são bastante visíveis, né? De estado ou país, descumprimento de acordos judiciais de guarda estabelecidos previamente e a apresentação de falsas denúncias contra o genitor não guardião. É, aqui em nosso estado, na minha região, ela é bastante presente, porque nós temos muitos nordestinos, né? E muitos nortistas, né? É, pessoal do Pará, do Acre, e o pessoal do Nordeste, Maranhão, Piauí, Bahia, Alagoas, Sergipe, são os estados que as pessoas migram muito para aqui, para o Centro-Oeste, em busca de novas oportunidades de emprego e tudo, e constituem uniões aqui no estado, e após esse rompimento, pela fragilidade, pela dificuldade, por vezes elas retornam para os seus estados de origem ou mudam de cidades, né? Então elas transitam muito. Então essas mudanças de endereço em processo é, na justiça de família a gente percebe bastante. Então por isso que eu considerei que é uma das coisas a serem observadas na nossa análise social, né? E as condições gerais de participação na rotina da criança, cuidado e provisão, condições de igualdade para o exercício parental, em detrimento do gênero, né? Disponibilidade e corresponsabilidade parental para a participação no processo decisório sobre a vida do filho. Quando nós realizamos as entrevistas com os casais, nós percebemos, por vezes, a não participação nesse processo decisório, né? Muitas vezes, o genitor guardião ou genitora, ela escolhe a escola que essa criança vai frequentar. O genitor não guardião não tem acesso a uma agenda de consultas, não sabe nem se o filho está com cartão de vacina em dia, se precisou de algum atendimento com especialidade. A agenda geralmente participa ou do Dia das Mães, ou do Dia dos Pais e do Dia das Crianças. São eventos assim que já está no calendário escolar, mas com relação às tarefas, se a criança ou adolescente apresenta alguma dificuldade em alguma disciplina, ele não há um compartilhamento dessas informações. Por vezes a gente tem verificado dificuldades do acesso do genitor não guardião a grupos da escola, porque hoje, com a tecnologia, toda escola, toda turma tem um grupo de WhatsApp. E as escolas, as instituições de ensino ainda não estão preparadas para esses genitores não guardiões, né? Então a gente percebe que é só um que participa, é só um que tem o poder decisório sobre a vida da criança e do adolescente, né? Enquanto profissional, eu entendo que uma agenda compartilhada nesses espaços onde os filhos frequentam seria o ideal. E tem que ser pleiteado, tem que ser pontuado em nossos pareceres, né? O não acesso desse genitor não guardião. Deixa eu passar aqui. Isso. Também é verificado a desigualdade relacionada à divisão sexual do trabalho, situações de desemprego e inserção precária no mercado de trabalho informal, que eu falei, né, anteriormente, verifica-se que essas famílias, em muitos casos, e a gente trabalha, em sua maioria, os nossos processos são de assistência judiciária gratuita.
ou seja, aquelas famílias que recorrem, aqui nós não temos defensoria pública, mas temos núcleos de práticas jurídicas, onde essas famílias passam por uma avaliação socioeconômica, e a partir daí tem assistência judiciária gratuita nos núcleos de prática jurídica. Hoje, no nosso município, nós temos dois núcleos onde assiste essa população, né? Então, esse trabalho precário, até mesmo uma situação de desemprego, ela é bastante recorrente em nossos processos, que precisam de avaliação social para o litígio, ou seja, de divórcio, de dissolução de união estável, processo de guarda, regulamentação de alimentos e, assim, uma particularidade visível durante e após essa pandemia, é, a questão da negatória aumentou significativamente, os processos de negatória de paternidade, onde alguns genitores eles haviam registrado no passado crianças e adolescentes como filhos, e pelo rompimento conjugal e as dificuldades financeiras, a gente percebe que houve um aumento significativo de negatória de paternidade. Aí é outra situação que a gente, enquanto assistente social, vamos avaliar, né? Porque qual o papel que esse genitor socioafetivo ele realizava, né, com essa criança? Que em sua maioria, nesses processos, a gente verifica o reconhecimento da criança como genitor. Então, é bastante preocupante o abandono paterno nesse sentido, porque se separou houve um rompimento conjugal e ele, por ter assumido uma paternidade que ele sabia que era socioafetivo, ou às vezes não sabia, né? Tem casos que esses genitores, eles não sabiam que não eram pais, e a partir do exame de DNA descobrem, né? Que não são pais biológicos dessa criança, mas aí o vínculo já está constituído, né? Então, cabe a nós também avaliar essa situação. Mas voltando aqui, né, para nossa análise social em relação a processos de alienação parental. A gente tem que perceber se há vulnerabilidade social, dificuldades socioeconômicas, né, entre esse par parental. Como é que estão a rede de serviços, né? Ela é suficiente ou é insuficiente para atender às demandas dos novos arranjos familiares? Aí a gente tem que ter um olhar bem atento, principalmente para os serviços de ensino na primeira infância, as creches que são insuficientes hoje, na maioria dos municípios brasileiros, não atendem às demandas das crianças, né, na primeira infância. Então, essa rede de apoio, como é que está? Geralmente são mulheres que cuidam de crianças, né? O cuidado é destinado, o mito do amor materno, e que mulheres são melhores cuidadores do que os homens. Então, a gente tem que se desprender desses, desses mitos e olhar com mais atenção para as questões relacionadas a esses serviços que assistem esses novos arranjos familiares, né? Questões geracionais e territoriais. Quando a gente pontua questões geracionais, a gente relaciona muitas vezes a uma disputa de guarda, onde há desqualificação, né, de um dos genitores, e, por vezes, vai sobrecarregar uma avó paterna, uma avó materna, onde o genitor não guardião dessa disputa, muitas vezes tem maiores condições de exercer, mas pelo conflito conjugal, há essa desqualificação uma sobrecarga de trabalho e de cuidados direcionados a uma pessoa idosa
que por vezes já tem outras pessoas para serem cuidadas, né? E por isso que eu pontuei questões geracionais, né, e territoriais, onde são fatores que eu considero importante, para a nossa avaliação social. Deixa eu ver. Aqui, já finalizando, né, a nossa fala no sentido de o que é pertinente no nosso fazer profissional do assistente social em caso de alienação parental, eu pontuei alguns desafios, né? Desafios referentes de como esse judiciário solicita para nós profissionais, né? O que é que ele solicita? Ele solicita respostas objetivas e céleres por parte do assistente social, né? E, em contrapartida, nós percebemos que o litígio não se resolve, em uma avaliação de uma hora para outra, e com isso vem o desafio das metas, que muitos, hoje nós temos metas de produtividade. Hoje a nossa meta no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás é 12 laudos por mês, então, assim, a gente tem que filtrar mesmo em processo de litígios quem são as pessoas que vão ser entrevistadas, porque é, você não pode perder a qualidade no seu trabalho, mas você é cobrado em outra linha, você é cobrada por uma produtividade que você precisa dar respostas para aquela solicitação do magistrado. Então, tem alguns casos, essas respostas objetivas e céleres, tem alguns casos que nós não conseguimos dar inicialmente, né, essa resposta, porque as pessoas ainda precisam amadurecer, é, e repensar, refletir sobre esse rompimento conjugal que, de imediato, ele não se resolve rápido, muitas vezes precisa de profissionais, principalmente da psicologia, para entender, né, e fazer com que essas pessoas entendam a finalização de um ciclo e início de outro, e os prejuízos que esse rompimento está trazendo para as crianças, né, para as crianças dessa relação. E a gente considera também que as armadilhas no estudo social, né? Essas disputas revestidas do litígio, questões emocionais e a busca da verdade, porque a busca da verdade hoje, no laudo social, eu considero que ela é uma armadilha, porque não há verdades absolutas. Eu costumo pontuar nos meus estudos que há, sim, indícios de alienação parental, pontuo o que foi identificado, não é? Mas, em relação à punabilidade, né, desses genitores, não cabe a nós, assistentes sociais, né? Quem tem o poder de decisão é o magistrado, e eu, enquanto assistente social e com alguns profissionais que trabalham na área, alguns autores que discutem, né, a situação, que o nosso objeto do serviço social é o convívio social e dentro dele está o convívio familiar, né? Qual a qualidade desse convívio da criança e do adolescente, com os ramos parentais após esse rompimento conjugal? Se há e como é que está acontecendo? E se não acontece, quais os obstáculos que estão sendo vistos, né, pelo serviço social,
E isso tem que estar claro em nosso parecer social, em nossa análise, né, para que não haja prejuízos, na participação do genitor não guardião na vida dessa criança. Eu acredito que é isso, gente, o que eu tinha para falar para vocês. E assim, espero ter contribuído para colocar aqui na tela maior. Eu espero ter contribuído com as discussões, o fazer profissional, né, em caso de alienação parental. Estou à disposição para a gente dialogar. É algo, eu não diria muito novo, mas porque desde 1960 que o serviço social ele está inserido nas varas de família, mas ainda é pouco a literatura para falar sobre a nossa atuação dentro das varas de família. Então, assim, são algumas reflexões que eu trago para vocês e inquietações, são mais perguntas do que respostas, mas eu acho que esse é o começo, né? Para a gente pensar a nossa prática e a cada processo que nós atuamos na vara da família, ter esse olhar atento, não ir só com se há ou não alienação parental, mas ver de forma mais ampla, né, essa possibilidade, esse objeto do serviço social, que as expressões da questão social, e dentro dessas expressões está o não acesso do convívio do genitor guardião à criança ou adolescente que faz parte desse núcleo familiar. Agradeço a oportunidade, de estar conversando com vocês e estou à disposição para dialogar, né, e aprofundar essa temática. Abraços, até mais. Olá, meu nome é Maria Tereza de Oliveira, sou assistente social, trabalho no Centro de Atenção Psicossocial tipo 2, no município de São Gonçalo do Amarante, no estado do Rio Grande do Norte, e é um município que faz parte da Grande Natal. Então, hoje o nosso desafio é discutir um pouco o fazer profissional do assistente social ou da assistente social nos casos de alienação parental. E essa questão, ela parte do princípio de que a alienação é uma manifestação da questão social. Então, o fazer profissional, seja nas varas de família, nos serviços de atenção à saúde, na assistência social, na educação, né, ou em quaisquer que seja dos equipamentos sociais, né, exige que haja uma intervenção multidisciplinar e com foco na interdisciplinaridade. Mas uma questão eu acho fundamental é a gente ter a convicção e o entendimento do que seja o conceito de alienação. O que é esse conceito de alienação para mim? O que significa um ser alienado? Alienação é uma palavra que vem do latim alienare, que significa tornar alguém alheio a alguém. Então, o conceito de alienação parental, ele está intimamente relacionado aos processos de alheamento de si e à falta de consciência.
Então, a utilização desse conceito, nessa concepção, coloca em cena a capacidade criadora do homem, mas, ao mesmo tempo, também coloca em cena o processo de expropriação de sua criação, produzindo perda de autonomia e restrição em seu viver. Nessas circunstâncias, o indivíduo ele perde sua identidade, ele perde o seu valor, seus interesses e sua vitalidade. A pessoa em estado de alienação, ela tende a objetificar-se, a tornar-se coisa, ao mesmo tempo que se torna incapaz de agir, de pensar e decidir por si próprio. Torna-se uma pessoa alheia a si mesmo. Por isso mesmo, né, é que eu defendo, e eu acredito que outras pessoas também no grupo, é que a alienação, apesar, né, de ter um foco central, a alienação parental ter o foco central na criança e no adolescente, mas existem outras formas de alienação parental. Né? Não só a criança e o adolescente, mas o idoso, por exemplo, então sofre alienações constantemente. Então, no âmbito das relações socioparentais, o processo de alienação ele é socializante, ele é totalizante, ele é hierarquizado e ele se especializa na medida em que as relações de cuidado deixam de existir, provocando condições de adoecimento, impactando e se distanciando dos vínculos e afetos familiares construídos ao longo da vida. Então, a alienação parental, ela não se mostra ausente de problematizações, como, por exemplo, os determinantes sociais dos sofrimentos a serem cuidados, né? Quais os recursos terapêuticos a serem utilizados, mas está associado a outros tipos de alienação. Alienação social, alienação cultural, econômica, política, religiosa. Então, é nesse cenário, né, que o assistente social tem necessidade de construir saberes e ter um olhar amplo e crítico quanto ao fazer profissional. E isso só é possível, acredito, à luz do Código de Ética Profissional. Diante da problemática, adoecimento e impactos na saúde mental, eles são causados pelo agente alienador, aquele que pratica a alienação parental, que envolve não somente a criança e o adolescente, mas uma rede, uma teia, que agrupam indivíduos no âmbito das relações familiares. Então, a alienação parental ela está presente no cotidiano das pessoas, dos casais, né, especialmente aqueles casais que estão em processo de separação, quando há desestruturação familiar, resultante, né, dos conflitos e ressentimentos imbricados durante o processo. Se caracteriza pelo abuso e maus tratos praticados principalmente contra crianças e adolescentes, por quaisquer um dos genitores, avós, madrasta, padrasto, tio, tia, outro membro da família, e até amigos, né, próximos que manipulam o casal, envolvendo os filhos para rejeitar uma das partes e desconstruir a imagem do outro perante o alienado. E é por isso mesmo que essa alienação parental, ela não está presente apenas, né, em casais que estão em processo de separação. Muitas vezes eu pelo menos, onde eu trabalho, eu atendo pessoas
que vêm com essas sequelas em relação à alienação parental lá de criança e adolescente, só que eles não eram separados, mas, no entanto, existia alienação, não é? Então, isso é uma questão que a gente poderá descobrir, né? Seja na área da saúde, seja na área da assistência ou em qualquer outra área, na educação, quando você faz uma escuta qualificada, né? Então, o agente alienador, ele causa interferência negativa, prejudicando o relacionamento de todos aqueles que estão envolvidos no processo, ao utilizar práticas, por vezes, inconscientes, porém, na maioria das vezes, intencionais. É o que eu acho. Com o objetivo de evitar a aproximação, dificultar, né, as visitas, inventando pretextos ou doenças, se utilizando de formas caluniosas, como acusações de abandono, culpando o outro genitor pela desestruturação familiar e outras coisas. E aí eu acho fundamental a gente ter em mente o conceito de intencionalidade. Russell, ele diz que é pela intencionalidade que podemos elucidar a estrutura da própria consciência imaginante. Só assim se põe em relevo o ponto mais importante desta vivência. E ele diz mais que todo e qualquer ato que a gente faça, ele tem uma intencionalidade. Então, quando o agente alienador ele pratica alienação parental, ele pode até nem ter consciência de que a prática da alienação parental vai trazer sequelas seríssimas para seu filho, até mesmo para ele no futuro, mas ele tem uma intenção, né? Ou ele ou ela tem uma intencionalidade. Então, o que fazer, né? Enquanto profissional, quando você apreende que o agente alienador afirma não se perceber como alienado, como alienador, enquanto alienador, que nega praticar os atos descritos como alienação parental e se escondem atrás da desculpa de que querem proteger seus filhos. A alienação parental poderá ser descrita como um conjunto de ações desenvolvidas pelas pessoas que fazem parte das relações familiares e que são uma referência para a criança, especialmente quando essa pessoa tem o papel de assegurar a sua sobrevivência e o seu pleno desenvolvimento, mesmo não existindo vínculos consanguíneos. Aquelas pessoas que ao longo da vida são consideradas como, por exemplo, família de criação. Então, a alienação parental é considerada como uma situação de maus tratos emocionais a crianças e adolescentes, né, por um dos genitores ou por parentes, quando um deles, né, tenta denigrir o outro. O termo alienação parental tem sido alvo de muitas discussões desde a publicação da Lei 12.318, de 16 de agosto de 2010, e o seu artigo 2º considera ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham, né, a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Então, é preciso reforçar que o artigo 3º dessa lei diz que a prática, né, de ato de alienação parental fere um direito fundamental, direito fundamental da criança ou adolescente,
de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança e o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes, né, de tutela ou guarda. Alguns questionamentos eu trouxe para o debate. Como seria, então, agir eticamente diante de situações que envolvem a questão de alienação parental estar presente ou não na família, envolvendo criança ou adolescente? Com que frequência a criança e o adolescente sofre violência psicológica, emocional? Como evidenciar atitudes hostis e agressivas que inviabilizam o contato da criança e o adolescente alienados com o seu agente alienador? O que fazer quando a criança ou o adolescente que sofre a prática da alienação parental apresenta sintomas tais como ansiedade, medo do alienado, agressividade em casa ou na escola, irritabilidade, insônia, predisposição à depressão, além de trazer danos para a vida adulta, como dificuldade de se relacionar, baixa autoestima, insegurança e podem até mesmo passar a utilizar drogas e álcool como fuga para aliviar a dor e a culpa gerados pela alienação. Assistentes sociais, né, nas mais diferentes esferas de trabalho, se depara cada vez mais, né, com essas demandas. Daí a necessidade de discutir a alienação parental como fenômeno e, ao mesmo tempo, enquanto manifestação da questão social em todos os espaços, universidades, escolas, comunidade e justiça, enquanto expressão da questão social indo além das ações judiciais. Eu quero dizer com isso além porque não se resume apenas à questão da alienação parental à vara de família. Ela vai muito mais além. Então, é preciso compreender a complexidade dessa questão em sua totalidade, isto é, nos seus aspectos socioeconômicos, culturais, familiares e individuais. Nosso agir profissional frente à prática da alienação parental deverá estar centrado na criança e no adolescente, mas não podemos perder de vista o agente alienador ou os agentes alienadores ou alienadoras, né? É preciso entender essa problemática e suas consequências, além do que está sendo exposto, principalmente no que tange às fontes complementares de informações, bem como a sua fidedignidade. É importante que a assistente social esteja embasada ou embasado no Código de Ética Profissional, bem como nos instrumentos teórico, metodológico, técnicos, operativos, sobretudo em sintonia com o projeto ético-político, né, profissional de serviço social, frente à prática de alienação parental que envolve crianças, adolescentes e outros agentes sociais, bem como as consequências de tais atos. É importante que o assistente social esteja, né, embasado nesse código de ética. Para o profissional atuar em qualquer área, especialmente no judiciário, faz necessário conhecer as leis, ter formação continuada, participar dos espaços de discussão e de diálogos como fórum, debates e compartilhar saberes. Quando eu falo especialmente no judiciário, porque é lá que ele vai fazer os seus pareceres, né? Mas em qualquer área que nós trabalhemos, nós precisamos conhecer a lei e também, né, discutir, debater, dialogar sobre as questões
né, e as demandas que nos chegam. Então, para isso é que a gente faz o curso de serviço social. É para que a gente tenha essas competências, diferentemente de quem não faz. Então, o embasamento no código de ética, né, ele é fundamental. E você ter os seus princípios, né, que delineiam a sua postura enquanto profissional. E é importante, eu coloquei aqui, né, esses conhecimentos, por quê? Porque, queira ou não queira, o assistente social, em qualquer uma das áreas, ele termina sendo assistente social, mas ele é aquela referência, né, que, na perspectiva, por exemplo, gramsciana, diz que somos também educadores intelectuais, né, que todos nós somos educadores. Então, esses saberes, eles são, né, muito importantes. E, além desses saberes ser compartilhados, né, ser também e ter conhecimentos gerais ou especialidade para realizar qualquer atividade, onde quer que você esteja. E aí você precisa, né, ter esses saberes como princípios fundamentais também do seu fazer profissional, da sua praxis profissional. Então, o saber fazer, que quer dizer ter o domínio de ferramentas e métodos para realizar as suas atividades. Né? Saber ser, que seria manejar desejáveis maneiras desejáveis, né, de agir e de interagir com o outro. Saber fazer, não é? Outras pessoas fazerem também ensinar. Então, saber fazer e fazer. Então, a gente só sabe realmente realizar dentro desse processo da praxis política, ideológica e do nosso fazer profissional, se a gente fizer, não é? E também fazer essa relação teoria e prática. Então, como assistente social, pode atuar frente, né, à questão da alienação, da prática da alienação parental. O que fazer quando eu identifico, mesmo que seja numa área que não seja a área jurídica? E se for na área jurídica, o que eu posso fazer? Então, uma das coisas que eu acho que isso aí é quase que unânime, né, é realizar atendimento psicossocial às famílias envolvidas no processo de alienação parental, promovendo o diálogo e a mediação entre os pais, sejam eles separados ou não, e ou a família extensa, realizar visitas domiciliares para avaliar a situação das crianças e adolescentes envolvidos na alienação parental, encaminhar os envolvidos para acompanhamento psicológico e ou psiquiátrico, caso necessário, elaborar relatórios sociais para subsidiar decisões judiciais acerca da guarda compartilhada e convivência familiar, promover grupos de apoio para pais, crianças e adolescentes que estão passando por situações de alienação parental, orientar pais e familiares sobre a importância da convivência e do vínculo afetivo entre pais e filhos, além de alertar sobre as consequências negativas dessa prática. E, no âmbito da praxis profissional, uma sugestão, por exemplo, é discutir na rede de proteção integral a crianças e adolescentes vítimas de violências, né? Na rede de atenção à saúde, no sistema de justiça e segurança, a implantação da clínica ampliada e a elaboração do projeto terapêutico singular previsto, né, na Política Nacional de Humanização, tendo em vista os danos irreparáveis provocados, né, pelas diversas formas de violações de direitos que a prática de alienação parental poderá
causar diretamente na vida dos sujeitos envolvidos, né? Então, existem casos pontuais onde existe, não uma articulação na rede, pelo menos onde eu trabalho, chega o CRAS, chega o CREAS, né? Chega o Conselho Tutelar, só que isso são pontuais. Eu estou me referindo e dando a sugestão, quando a gente tem um caso que nós identificamos como alienação parental e que mesmo que não seja, não é, um processo de guarda ou uma separação, mas que a gente trate isso dentro dessa perspectiva da clínica ampliada, né? Onde a gente garante, né, a universalidade, onde garante a integralidade das ações e de uma forma humanizada. E essa, né, a questão da clínica ampliada e compartilhada, ela é uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização, além de um acolhimento com uma escuta qualificada, né, com a questão de uma gestão participante e de cogestão, onde nós não somos responsáveis única e exclusivamente enquanto profissionais, mas que existe uma rede, né, onde todos são corresponsáveis também, né, por aquela situação, além da defesa dos direitos dos usuários. Alguns desafios são enfrentados, né, pelo assistente social, e não são poucos. Uma delas é a própria identificação da prática de alienação parental. E quem são os agentes alienadores e os alienados? Às vezes você não tem só um, você tem 2, 3, 4 dentro da família, né? Para tal, podemos utilizar vários instrumentais, como a visita domiciliar, a escuta qualificada, a articulação com outros profissionais e outras redes de atendimento, tais como o sistema de justiça, conselhos tutelares, rede de atenção à saúde, assistência social, escolas, equipamentos sociais como igrejas e clubes recreativos, na perspectiva de garantir a proteção integral das crianças e dos adolescentes envolvidos. E esse é um desafio grande, porque quando eu faço e proponho essa articulação em rede entre os profissionais, né, para garantir, né, essa proteção integral à criança e ao adolescente, eu estou traçando um projeto terapêutico singular para essa criança, para esse adolescente. E não posso esquecer da família, né? Discutir com a equipe multidisciplinar e com a rede, numa perspectiva interdisciplinar, a elaboração do projeto terapêutico, né, como estratégia central para promover a atenção à saúde com foco no cuidado aos alienados, no caso, né, crianças e adolescentes, a fim de adotá-las de maior cidadania e conscientização na defesa de seus direitos, lutando pelo seu pleno desenvolvimento, se posicionando no âmbito familiar e social e garantindo sua emancipação e autonomia. É importante ressaltar, por fim, que o trabalho do assistente social no enfrentamento da alienação parental deve sempre ser pautado pelos princípios éticos e políticos da profissão, buscando garantir os direitos fundamentais, a proteção integral das crianças e dos adolescentes, o fortalecimento dos vínculos familiares, né, e a defesa dos direitos humanos. Muito obrigada e espero que tenha contribuído para o nosso debate. Muito obrigada. Buenas tardes, buenas noches. Estamos acá retomando lo que es el vivo que dimos sobre el hacer profesional del asistente social en los casos de alienación parental, los estudios, informes, pericias y la mediación en la intervención concretamente, ¿no? Bueno, yo soy Rubén del Muro,
soy trabajador social, me desempeño en el Poder Judicial, ¿sí? En las varas de familia, lo que viene a ser la asesoría de incapaces, el Ministerio Público, ¿sí? Vendría a ser Ministerio Público y después está la parte del Poder Judicial. Nosotros vendría a ser entre la Defensoría, la Asesoría y la Fiscalía, ¿sí? Entonces, con nuestros informes, nuestros pareceres profesionales, vamos constituyendo prueba en las intervenciones periciales, ¿sí? Entonces, les quiero compartir a ustedes, a ver si puedo, estamos tratando de hacer un, un vivo medio improvisado, ¿sí? Bueno, yo les voy a compartir, esperemos que esto salga todo bien, el power que estuvimos trabajando en aquel vivo que se hizo, y por ahí lo importante es la riqueza del debate, ¿no? Que se dio posterior, el intercambio, y yo creo que desde quienes hacemos el ejercicio profesional, el trabajo profesional cotidiano, ¿no? Es donde justamente tenemos mayores herramientas, instrumentos para pensar la intervención, ¿no? En esto que tiene que ver con el quehacer profesional en los casos de de alienación parental. Bueno, les voy a compartir una diapositiva, espero que ustedes ahí la puedan ver, ¿sí? Esto es el tema sobre el cual nosotros vamos a estar trabajando conjuntamente en estas diapositivas. Las diapositivas están en portugués y yo hago la presentación en español. Sepan disculparme, pero lo que es la fonética, ¿no? La pronunciación en portugués no es lo mío por ahora. Bueno, el tema surge, digamos, en busca de la versión más fiel posible a lo real, ¿no? Esto tiene que ver con esas tres cuestiones que fueron levantadas en la última reunión, que fueron recuperadas en esa última reunión, ¿no? Por un lado, a ver si la pongo, la diapositiva, si la pongo así, ustedes la pueden ver mejor. Por un lado, intervenciones profesionales negligentes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se realizan intervenciones profesionales y se detectan situaciones de alienación parental y nosotros las invisibilizamos, no las recuperamos en nuestros informes, ¿no? Es decir, estamos en presencia de situaciones de violación de derechos de los niños y las niñas, de las niñeces en nuestras intervenciones y somos negligentes cuando no las recuperamos, ¿sí? Eso quiere decir que hacemos intervenciones que son iatrogénicas, que atentan en la invisibilización, la reproducción de la invisibilización de la alienación parental. Lo que hacemos es justamente reproducir y perpetuar de los sectores más vulnerables, los niños y las niñas en las procesas judiciales, sigan siendo víctimas cada vez más invisibilizados dentro de los procesos y dentro de su propia vida cotidiana, ¿no? Por un lado tenemos la alienación parental en nuestro territorio, es algo que está invisibilizado, demonizado, ¿no? Esto ya lo hemos visto en las distintas unidades. Pero por un lado puede venir, y nos viene a partir de que nosotros vamos transitando esa línea de entrar a discutir los conceptos, entrar a visibilizar lo que son las prácticas violadoras de derechos de niños y niñas en el seno de la unidad familiar, ¿no? Entonces puede venir en nuestros pedidos de intervención concretamente como un punto de pericia que identifiquemos indicadores de alienación parental. Eso en términos de tendencia no se pide, y cuando se pide, digamos, principalmente al área de la psicología, ¿sí? Como que la psicología puede dar cuenta de esos procesos. Pensemos que son procesos que acá están demonizados. Sin embargo, no solo hoy se piden como puntos de pericia, sino que eh, hay dentro de lo que es la norma jurídica, hay jurisprudencia. Y esto es decir, cuando los fallos de primera o segunda instancia de los tribunales, ¿sí? O de las cámaras sientan justamente
jurisprudencia, sientan normas jurídicas, son fallos innovadores de cuestiones que hasta ese momento no estaban y, digamos, una vez que lo plantean y que queda firme, eso sienta una nueva jurisprudencia, es una nueva norma, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos estos puntos de pericia específicamente como alienación parental y por otro lado puede ser que estemos interviniendo con alguna materia del fuero familia, por ejemplo, en lo que me toca específicamente a mí, son todos los procesos donde está atravesada la problemática de problemática jurídica que hay niños en situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Esto tiene que ver con situaciones de abuso sexual infantil, de violencia de género, violencia intrafamiliar, de trato negligente, de los cuidados, cuando son cuidados compartidos, cuidados monoparentales, de las cuestiones de adopción, de las medidas de protección, de las internaciones, tanto en salud mental, adicciones o discapacidad. Entonces es bastante amplio el abanico de intervenciones nuestras. Pero posiblemente se nos pida en cualquiera de los procesos una intervención concretamente de una pericia social, un informe socioambiental, y en esa intervención nosotros podamos, digamos, recuperar o analizar o visibilizar la existencia de indicadores de alienación parental. Y ahí es donde nosotros tenemos que, si bien no están pedidos, tenemos la ética profesional que en relación al interés superior del niño, a la doctrina de la protección integral, a la definición de salud, las nuevas leyes de salud mental, lo que es el paradigma de todo lo que es el paradigma de la protección integral, incluidos los tratados de derechos humanos, ¿no? Y la Convención Internacional y aparte la Constitución Nacional que dan cuenta de que el interés de todas intervenciones es el interés superior del niño. Lo que prevalece tiene que ser el interés superior del niño. Entonces, por pedido, por pedido explícito de indicadores de alienación parental o al contrario, ¿sí? En una intervención que nosotros lo develemos porque la realidad nos está golpeando, ¿sí? En la trompa, digamos, a nosotros, porque justamente se está vivenciando. Hay niños que están atravesando esa violación de derechos que trae la alienación parental. Entonces nosotros tenemos que reproducirlo por pedido, o sea, dando una respuesta a un pedido explícito, o de lo contrario, exponiéndolo nosotros en la medida en que lo detectemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? La finalidad, ¿no? El horizonte de la pericia social o del informe en relación a la alienación parental. ¿No? Entonces, nosotros planteamos, por ejemplo, lo que inmediatamente requiere esto de la atención a la dimensión objetiva de la cuestión social, ¿sí? Tiene que ver con la interrupción inmediata de las prácticas de alienación parental. Lo primero que nosotros buscamos, el horizonte inmediato, es que se interrumpan las prácticas de alienación parental. Posteriormente, la reintegración de derechos. ¿Sí? Trabajamos con un horizonte justamente de restablecer los derechos que están siendo vulnerados en los niños y las niñas. Articulación con políticas sociales y políticas públicas para hacer un abordaje integral de la problemática. Identificación de redes de apoyo, ¿sí? Estas redes de apoyo que favorecen a que el niño o niña que está siendo víctima de alienación parental tenga un contexto favorecedor para plantear la superación de esa situación, incluso no solo la superación inmediata, sino trabajar la identificación de red de apoyo por una cuestión de prevención, ¿sí? De nuevas prácticas de alienación parental. Entonces, nosotros en la intervención, y acá por ahí lo que estamos tratando de instalar, tiene que ver con la identificación de daños sociales, ¿sí? Esta identificación del daño social que provoca una práctica, esto viene del trabajo social forense y jurídico en relación al abuso sexual infantil, ¿sí? Pensemos que nuestra intervención está en el vínculo de la niña o el niño, ¿sí? O el adulto o el usuario, con el contexto social inmediato, ¿no? En la relación de su vida cotidiana, ¿no? En esa forma que interactúa. Pero esa interacción de la persona, niño o niña, o adulto inclusive, con el contexto social aparece problematizada. Se evidencian en esa intervención determinadas problemáticas que llevadas al ámbito jurídico
justamente es desde donde se nos piden las intervenciones, ¿no? Son problemáticas que no están resueltas en términos sociales y se acude a dispositivos jurídicos, a las varas, dicen allí, ¿no? En esas identificaciones del daño, nosotros planteamos, por ejemplo, como algunos indicadores, cuando nosotros decimos, por ejemplo, ¿no? Que se observan prácticas de alienación parental que están produciendo daño social, ¿sí? Daño social en el niño o la niña víctima, que esto ya lo vimos en las unidades, justamente se plantean en cinco, en cinco variables, cinco indicadores concretamente, porque cada uno de estos indicadores después se desagrega en por lo menos cuatro o cinco variables, ¿sí? Pero, por ejemplo, nosotros decimos que se provoca un daño, ¿sí? En el lazo, en el vínculo entre el alienador y el alienado, ¿no? Por otro lado, provoca un daño concretamente en el vínculo familiar, ¿no? Del niño o niña víctima con el contexto familiar inmediato. Después, el tercer indicador tiene que ver que ese mismo daño le provoca, esa práctica de alienación parental le provoca un daño en la interacción con el nivel pedagógico, con la escuela, ¿sí? Con la formación concretamente. Y después, si les interesa, podemos profundizar en las variables que constituyen cada uno de estos indicadores. Por el cuarto indicador aparece que se provoca, la práctica de alienación parental provoca en el niño o niño que es víctima daño cultural, es decir, daño en las cuestiones en el sistema moral de sociabilidad, en las interacciones, en las actividades extracurriculares, ¿sí? Claramente, si nosotros, como ya vimos, todo lo que provoca la práctica de alienación parental, los derechos que viola, ¿sí? En relación al niño, cómo estos derechos, porque el derecho no es una cosa estática, sino al contrario, es una relación social, cómo esos derechos digamos, son impedidos por parte de el ejercicio de la práctica de alienación parental, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos daño del sistema cultural, daño del sistema sociocomunitario. Entonces, esta identificación del daño sociocomunitario tiene que ver con todo lo que se provoca en relación a pérdidas de vínculos sociales, vínculos afectivos, de actividades curriculares, de concretamente el, el tema de, por ejemplo, si estaban practicando deportes, no estaban practicando deportes, si es el acceso, digamos, a una práctica de deporte o alguna actividad extracurricular se ve impedido por parte de la práctica de alienación parental, ¿no? Y nosotros vamos a ver cómo se estructuran todas estas intervenciones que nosotros decimos, bueno, es específico del trabajo social. ¿Por qué? Porque justamente el trabajo social interviene en el vínculo de la persona con el contexto social y un vínculo como problematizado. ¿Sí? Entonces, al estar interviniendo en un vínculo problematizado, es lo único, digamos, es la única profesión que puede dar cuenta de cómo se estructura este tipo de daño. Nosotros en el abuso sexual infantil lo venimos trabajando en profundidad. Acá en situaciones de alienación parental estamos revisándolo, digamos, de qué forma impacta, ¿sí? De qué forma impacta concretamente generando daño la práctica de alienación parental. Pero el servicio social interviene específicamente en las manifestaciones de la cuestión social, ¿no? En los fenómenos sociales, en los problemas sociales que son construidos, digamos, y esa construcción que la hace, ¿no? Acá nosotros tenemos un debate de distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, que los problemas sociales, hay un colega que plantea que los problemas sociales con los que intervenimos nosotros no los tenemos que investigar, y porque ya están definidos de anterioridad, y sin embargo, al intervenir, el problema nos tiene que sorprender, nos tiene que, digamos, permitir que nosotros nos sorprendamos en la relación, en su descubrimiento, ¿sí? ¿En dónde? En el plano de la vida cotidiana, ¿no? Y ahí tenemos las categorías de vida cotidiana. En la realidad, en el plano de lo concreto, ¿sí? ¿Y en dónde específicamente? En la clase trabajadora, ¿sí?
No es en cualquier contexto. Nosotros intervenimos en las manifestaciones de la cuestión social que repercuten en la vida cotidiana en el plano de lo concreto, ¿sí? De la clase trabajadora específicamente. A ver, bueno, nosotros necesitamos hacer una investigación al momento de la intervención, ¿sí? Una pesquisa social, ¿no? Por un lado, en relación a el relatorio social, es decir, al pedido que se nos hace, el pedido y respuesta, ¿sí? Por otro lado, la pericia social como puntos de especialización del estudio social, ¿no? Nosotros por ahí planteamos acá, hay dos cuestiones para el trabajo social forense, que justamente es, por un lado, la parte escrita y por otro lado, de qué forma eso se lleva al plano de lo jurídico, ¿no? Esto de los juicios orales o del trabajo entre colegas, el trabajo en equipos, ¿sí? El descubrimiento interinstitucional y aparte interdisciplinario dentro de las instituciones. Es decir, nosotros corroboramos, digamos, de alguna forma construimos con el resto de las disciplinas estas profundizaciones, ¿sí? Pero esta investigación es lo que nosotros planteamos, es decir, nosotros no conocemos, si nos preguntasen si hay indicadores de alienación parental, ¿sí? En determinado vínculo parental, nosotros nos tenemos que, digamos, podemos hacer, algunas colegas plantean la cuestión de hipótesis, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos que hacer es decir, no sabemos, no conocemos y tenemos que descubrirlo. ¿Cómo? Investigando. ¿Sí? Investigando vamos a poder comprender cómo esa situación que se presenta en términos individuales como un problema individual aparece en la relación de su propio devenir sociohistórico, pero aparte de eso, en relación de lo individual con lo universal, vamos a poder extraer las mediaciones que nos permiten comprender cómo se particulariza específicamente en ese contexto y en esa situación las particularidades de la alienación parental que adquieren, ¿sí? Precisamente el momento, esa intervención, ¿sí? Entonces necesitamos investigar y conocer. La estrategia metodológica, ¿sí? Esta instrumentalidad. El hacer profesional plantea justamente la revelación del fenómeno social, ¿no? Es decir, poder conocer, comprender, develar, ¿sí? Y en ese proceso nosotros identificamos, por ejemplo, si hay indicadores de violencia basada en el género, abuso sexual de los niños y las niñas, violencia doméstica, intrafamiliar, alienación parental, ¿sí? Si existen, digamos, de qué forma los vínculos familiares aparecen en situación problemática, en situación compleja, y aparte de eso, identificamos los daños sociales, ¿sí? Es decir, cómo se estructura el problema, lo llevamos al plano del daño social que se le provoca al niño, ¿sí? Porque una cuestión, si no queda el derecho, solamente en el enunciado, y el derecho es derecho en tanto es ejercido, ¿sí? Bueno, el hacer profesional del asistente social, trabajador social acá, aparece reglado por principios metodológicos, ¿sí? Principios éticos, principios políticos y principios netamente profesionales, ¿sí? El horizonte de los principios éticos, este corpus, ¿sí? De principios éticos en todas las protoformas, en todos los proyectos de la profesionalización nuestra, indistintamente los territorios en los que nos estemos insertando, plantean concretamente el horizonte de los derechos humanos, el interés el interés del superior del niño, si en todos los procesos. Tenemos que interpretar, mirar a partir de esa lógica del interés superior del niño. La erradicación de todos los tipos de violencia, ¿sí? La protección de los más vulnerables, ¿sí? De los más vulnerables justamente en los procesos judiciales, y esos son los niños, las niñas y las mujeres, ¿sí? Plantear un horizonte estratégico en términos de igualdad de género, igualdad de derecho, ¿sí? Con claves de emancipación y perspectiva de totalidad. Eso vendría a ser el hacer profesional en el sistema jurídico, ¿sí? Bueno, nosotros planteamos que la realidad, dice, para poder, el trabajo social, ¿no? Para poder conocer la realidad, nosotros concretamente, a la perspectiva a la que adhiero el materialismo dialéctico, dice que la realidad
existe independientemente de que nosotros la veamos, ¿sí? La pared existe independientemente de que nosotros la veamos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, cómo la develamos? Justamente con lo que decíamos, una intervención dialéctica crítica que nos permita recuperar la totalidad de esa síntesis de múltiples determinaciones, ¿no? Las mediaciones que se van estructurando en esa situación problemática en particular, el ejercicio de la crítica dialéctica, el pensamiento ontológico, el recupero histórico, ¿sí? El tema de la complicidad, la complejidad y la opacidad, ¿sí? Esta cuestión de recuperar los fenómenos complejos y no llevarlo al plano de la simplicidad, que lo que hace es guiarnos por apariencias, alejándonos verdaderamente de la esencia de esos fenómenos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? A partir de sucesivas aproximaciones, sucesivos abordajes, dice, sucesivas relaciones. Entonces nosotros decimos, bueno, leemos expedientes, leemos lectura actualizada, intercambiamos puntos de vista con otros profesionales, intervenimos a los usuarios y entrevistamos a los usuarios, a sus unidades familiares, hacemos visitas domiciliarias, observación de la fenosituación de la vida cotidiana de esa familia, de ese niño en particular, ¿no? Y con el claro y, digamos, horizonte, punto de vista de que estamos interviniendo en lo que son luchas de clases, ¿sí? Visibilizar o invisibilizar la alienación parental construye o despolitiza lo que son las luchas de clase, ¿sí? Bueno, entonces, de forma explícita, ¿no? ¿Cómo detectamos nosotros la presencia de prácticas de alienación parental, ¿no? Por un lado recuerden esto, cuando viene el pedido explícito o cuando viene la revelación espontánea, ¿no? Es decir, damos respuesta a un punto que nos viene pedido o de lo contrario, en la medida que estamos dando respuesta a otro punto, identificamos que se estructura en práctica de alienación parental, ¿no? Entonces ahí, una vez que la identificamos, la escribimos, lo firmamos y eso es justamente la revelación espontánea, ¿no? ¿Cómo? No hay recetas, ¿sí? No hay recetas. Pero tampoco existen recetas para los otros problemas sociales. La perspectiva lacaniana no tiene recetas. Va a decir, bueno, la realidad existe independientemente de nosotros. Tenemos que tener nosotros justamente esa cuestión de estratégicamente metodológica, ¿sí? Proceso de instrumentalidad del proceso de intervención para poder recuperar cómo se están estructurando esos fenómenos sociales, ¿sí? Pero, por ejemplo, violencia de género tampoco tenemos nosotros una guía estructurada con base, ¿no? Con preguntas formales, estructuradas, dirigidas. Muy al contrario, nosotros tenemos que estar guiándonos por manuales de buenas prácticas que plantean la postura que tenemos que tener al momento de las entrevistas, la cuestión de los cuidados, la responsabilidad profesional. Y con eso vamos a ir haciendo en estas sucesivas aproximaciones con el problema social, vamos a ir pudiendo develar cómo se particulariza, ¿sí? Que no haya recetas no quiere decir que nos quedemos esta cuestión perplejos, ¿sí? En una posición fatalista, diría Neto y Yamamoto, ¿no? Que no podemos hacer nada. No, no tenemos recetas, tenemos que construirlas al momento de las intervenciones. Y esa forma, ¿sí? Que se puede sistematizar, tiene que ser lejos de poder avanzar, de constituirse como recetas, sino es una forma que en un contexto particular determinado, yo como trabajador social pude hacer en relación a esa problemática, en relación a esa situación, de determinada forma el relevamiento, ¿sí? Tengo una guía, hay una guía, sabemos que vamos a hacer visitas domiciliarias, entrevistas con el usuario, con familiares del usuario, distintos contextos habitacionales, lectura del expediente, pero no es una receta estandarizada, ¿sí? Los componentes de la intervención acá están planteados desde concretamente eh, de la perspectiva crítica que los trabaja eh, Andrea Oliva, o al menos nosotros lo vimos de Andrea Oliva, no son de ella, sino que ella los recupera de una producción de otros colegas, tiene que ver con tres componentes: educación, gestión y asistencia, ¿sí?
Entonces, por un lado, en nuestra intervención siempre van a estar estos tres componentes, en mayor o menor medida, uno que otro, pero la intervención nuestra siempre tiene un horizonte que está vinculado a, uno lo dice como educación y queda esto de la lógica, la educación formal abstracta, no, no, educación como un aprendizaje, ¿sí? Como un aprendizaje continuo. Si nosotros estamos detectando indicadores de alienación parental, trabajamos en una cuestión, en la gestión, ¿sí? En la gestión de programas, de proyectos, en la interrupción de la alienación parental, pero también trabajamos a posteriori de eso en una de estos componentes que tiene que ver con la educación. ¿Para qué? Para que se desestructure esa, digamos, la viabilidad de la alienación parental, porque nosotros no queremos que los niños y niñas se queden sin los padres o las madres, sino que esos que estén con los padres y las madres, progenitor y progenitora, pero que ellos no violen los derechos de los niños y las niñas. Ahí implica una cuestión de, concretamente, de educación. Entonces, pensar en la intervención a partir de este entendimiento, de esta categoría de daño social, nos permite la identificación de los daños causados, la capacidad de resiliencia, ¿sí? Es decir, esto que se plantea como identificación de redes de apoyo, ¿sí? La capacidad de resiliencia también acá está discutido, pero esto lo han planteado otros colegas, porque lo que busca es la posibilidad del niño de superar determinada situación particular, concreta, atravesamiento, ¿no? Sin embargo, bueno, nosotros para eso identificamos redes de apoyo, ¿sí? Tendría que ver con esta estructuración de el trabajo social en, digamos, diseño de redes de contención, trabajo de prevención, ¿sí? Y aparecen estos colegas planteadas que manifiestan esto, la evaluación de la credibilidad del relato. Acá es una categoría que nosotros no lo estamos trabajando. Lejos de eso, el tema de la credibilidad del relato principalmente pasa por una exigencia que se hace a la psicología, ¿no? Esto será un motivo para discutir. Nosotros y nosotras, ¿tenemos herramientas para hablar de la credibilidad del relato? Sí, por ahora no estamos, digamos, avanzando en esa línea que en otros contextos, en otros territorios hay colegas que ya lo vienen trabajando, ¿sí? Entonces, la intervención eh, especializada, la intervención pericial especializada, ¿no? Tiene que ver con esta observación de la fenosituación, del contexto habitacional donde el niño o la niña está conviviendo, entrevistas con profesionales de interacción familiar, profesionales referentes de determinados abordajes con el niño, la niña en la unidad familiar, ¿sí? Relevamiento institucional de la referencia, es decir, nosotros entrecruzamos datos con lo que el niño nos dice y también niño, la niña, progenitor, progenitora y otros que nosotros vamos a considerar el momento de la intervención especializada, pero también entrecruzamos esos datos, ¿sí? Con las referencias institucionales. Lectura actualizada de la teoría, de las materias con las que estamos hablando. Es decir, nosotros vamos acá a hacer esto que tiene que ver un diplomado en alienación parental, un grupo de estudio de alienación parental. Justamente lo que hacemos es vincularnos no solo con colegas que están abordando la problemática con teoría, que está, digamos, siendo como pujante en relación a darnos más herramientas para comprender cómo se estructura la práctica de alienación parental, pero también marcos normativos actualizados, ¿sí? Toda esta teoría es lo que nos da las herramientas, digamos, teóricas al momento de tener una intervención especializada, ¿sí? Experticia se le dice, ser experto en pericia social sobre determinada materia. Lectura del expediente judicial, ¿sí? Esto es fundamental, conocer todo lo que se ha volcado en el expediente, pero para no, digamos, en algún punto para contrarrestar, para comparar las respuestas, los momentos históricos, pero aparte de eso, para no revictimizar con nuestras intervenciones, con nuestras entrevistas, ¿sí? Investigación de la judicialización de la historia familiar, cómo se estructura la práctica de alienación parental o la situación que se denuncia cuando ya viene en un complejo litigioso, un vínculo litigioso entre progenitor y progenitora en términos de tendencia, ¿sí? Entonces se piden alimentos, se denuncian violencia de género, violencia intrafamiliar, maltratos, impedimentos de contacto,
Se discuten los cuidados parentales, la custodia vendría a ser acá, la custodia compartida, custodia monoparental, se imposibilitan el tema de los contactos. Bueno, todo eso da cuenta de un complejo litigioso, un vínculo que está siendo vulnerabilizante de los derechos del niño. Y entrevistas después, concretamente en la sede y en el domicilio, ¿sí? La entrevista en las visitas domiciliarias es un aspecto fundamental y específicamente de experticia de nuestra intervención. Bueno, colegas, acá estamos como corriendo con el tiempo. Espero al menos poder compartirles estos puntos de vista y después, en todo caso, seguiremos acá presentes para nuevas profundizaciones. Muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro.